Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, principalmente os alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor João Elias, da disciplina de História, e atualmente eu estou atuando na escola Professor Jorge Correia, de Araçatuba. O tema da nossa aula de hoje é a crise econômica de 1929. Esta crise ocorreu nos Estados Unidos, mas ela atingiu uma grande parte da Europa e principalmente o Brasil, que teve mudanças profundas na economia e na política. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de recomendar a vocês que peguem o caderno, lápis, caneta, borracha. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem, porque uma aula de história, às vezes nós precisamos anotar algumas coisas para não esquecermos, tá ok? Então, vamos pegar o material? Antes de iniciarmos, eu quero falar com vocês aqui sobre o objetivo da nossa aula e a habilidade que nós vamos discorrer hoje. Qual que é o objetivo? Analisar e compreender a crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais. Então, vamos entender o que é este objetivo. O que é analisar? Analisar é examinar por partes. Nós vamos então pegar da crise de 29 e vamos verificar os antecedentes, os acontecimentos e as consequências desta crise. Nós vamos analisar por parte, examinar por parte e compreender. Então, a partir do momento que nós examinamos por parte, nós vamos compreender, ou seja, nós vamos entender a origem e a crise em si. Nós vamos tomar para nós esse conhecimento. Que crise? Econômica de 1929 e os efeitos que esta crise ocorreu no mundo. E a habilidade? Habilidade, caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviço no tempo e no espaço. Esta habilidade é aquilo que nós precisamos adquirir para nós, através dessa habilidade, entender uma série de acontecimentos, ou seja, colocar em prática no nosso dia a dia. Então vamos entender o que é essa habilidade? Caracterizar. O que é caracterizar? Caracterizar é evidenciar, é trazer os pormenores da situação em si. E qual que é esta busca? O que nós vamos caracterizar? As formas de circulação de informação. Como que as informações circulam? Não só as informações, mas capitais. O que é capitais? Capitais é dinheiro ou propriedade, aquilo que o homem possui de valor. Mercadorias e serviços no tempo e no espaço. No nosso tempo, aqui que nós vamos discutir hoje, e o espaço, seria então em 1929, no espaço, nos Estados Unidos, refletindo para toda a Europa e para o resto do mundo também, inclusive o Brasil. Tá certo? Então, se vocês querem anotar alguma coisa, fiquem à vontade. É muito importante nós adquirirmos esta habilidade para o nosso dia a dia. Tá certo? Então, vamos iniciar. Eu trouxe aqui para vocês um jornal. Jornal Folha do Jorge Correia. É claro que este jornal foi eu que criei, né? E ele traz aqui uma manchete. E por que eu trouxe um jornal? Por que eu criei um jornal? Porque o jornal, naquele momento histórico, era um dos principais meios de comunicação, onde circulavam informações, onde as pessoas acordavam e pegavam o jornal para entender o que estava se passando ao seu redor e inclusive no mundo. Então era um dos principais meios de comunicação, era o jornal impresso. E ele traz essa manchete.
direto de Nova York, quebra da Bolsa de Valores. Hoje, 24 de outubro de 1929, a Bolsa quebrou. Milhões de ações não achavam compradores e, consequentemente, a baixa drástica dessas ações motivou falências de bancos, comércios, indústrias e gerou milhares de desemprego. Então, nós percebemos aqui que esta manchete, se nós formos analisar esta notícia, nós estamos aqui visualizando uma crise. Por que uma crise? Gerou milhares de desemprego, motivou falências de bancos, comércios e indústria. Isto é uma crise. Então, antes de dar prosseguimento, eu gostaria de fazer uma análise de uma outra informação, uma imagem. Esta imagem é um gráfico e eu gostaria de discutir com vocês, analisar com vocês esse gráfico e lembrando que no final da nossa aula eu vou utilizá-lo novamente para algumas atividades. Então veja, olha, este gráfico ele retrata a taxa de desemprego nos Estados Unidos de 1910 a 1960, com destaque em rosa para os anos da Grande Depressão. Então vamos entender esse gráfico. E nós, como historiadores, quando nós pegamos um gráfico, e ainda mais esse gráfico com uma linha do tempo, nós automaticamente precisamos entender o que está passando no mundo neste momento. Então nós iniciamos aqui em 1910. Em 1929, que é este marco rosa aqui que ele coloca em destaque, então de 1910 a 1929, quais são os fatos que estão ocorrendo no mundo neste período? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. Então isso é bom a gente estar ciente desses fatos. Será que eles vão interferir nesta crise lá nos Estados Unidos? Se a Revolução Russa foi na Rússia, se a guerra foi na Europa, será que vai influenciar lá nos Estados Unidos? E depois de 1939 até 1960, nós também vamos ter uma outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, que vai justamente de 39 a 45. Será que ela influenciou também neste gráfico? É isso que nós precisamos interrogar a nós mesmos, para entendermos esta situação. Mas, a princípio, eu gostaria de discutir com vocês somente o que é uma crise. Então, se nós olharmos aqui este gráfico, nós vamos perceber que de 1910 até 1929, existe assim uma pequena variação no desemprego. Mas, em 1929, nós percebemos que a crescente taxa de desemprego é assustadora. Olha, chega a ultrapassar 20%. E no início aqui, no meio, provavelmente em 1933, ela começa a cair esta taxa. Até 1942, 44, que se normaliza novamente o desemprego nos Estados Unidos. Ok, então vamos entender o que é uma crise? Então, olhando este gráfico, vamos trazer para a nossa realidade? Olha, eu vou imaginar aqui o bairro onde eu moro. Vocês imaginem o bairro onde vocês moram. Por exemplo, no bairro que eu moro, nós temos lá, vamos imaginar, 100 famílias que vivem nesse bairro. E lá tem vários comércios. Inclusive tem lá uma mercearia ou um mini mercado do Seu João. E todas essas famílias, estas 100 famílias, elas se abastecem, elas compram lá no mercado do Seu João. Mas, de repente, 20 das 100 famílias estão desempregadas.
não vão mais consumir, não vão mais comprar no mercado do Seu João. Se elas não comprarem no mercado do Seu João, o que vai acontecer lá naquele mercado, naquele mini mercado? Ó, o Seu João vai também parar de comprar de seus fornecedores. Os seus fornecedores também vão sentir esta dificuldade de venda, vai diminuir as suas vendas. Então nós vamos perceber que lá no mercado do Seu João e também nos seus fornecedores, eles vão ter que se ajustar na economia, porque diminuiu o ganho, diminuiu as vendas, diminuíram os lucros, eles então vão ter que demitir funcionários. Então percebam que se eles demitindo, se o Seu João demite funcionário, se os fornecedores demitem funcionário, e se esses funcionários moram ali naquele mesmo bairro, o que vai acontecer? Vai crescer o número de famílias. E nós percebemos aqui que então começa a crescer, vira um círculo vicioso. E o Seu João vai passar a faturar cada vez menos com esta crise. Então é necessário que haja o quê? É necessário que haja uma interrupção desse círculo vicioso. Ótimo. Então nós já entendemos o que é uma crise. Uma crise de desemprego vai gerar mais desemprego. Tá ok? Então agora vamos voltar para a nossa aula, para nós entendermos, para nós analisarmos parte a parte daquilo que gerou a crise de 1929. Então eu vou buscar novamente lá o meu jornalzinho, o jornal Folha do Jorge Correia. Lá no caderno de história tem lá uma manchete. Após a Primeira Guerra Mundial, olha o que diz essa manchete, é muito interessante. Os Estados Unidos passaram da posição de maiores devedores dos europeus para principais credores. Transferiu-se o eixo econômico da Europa para os Estados Unidos. Pessoal, vamos entender isso direito? Olha só, vou ler novamente. Os Estados Unidos passaram da posição de maiores devedores dos europeus para principais credores. Vamos imaginar isso. Como é que eu devo para uma determinada pessoa? Se eu devo é porque eu preciso, eu pago esta dívida e ainda empresto dinheiro para ela. Poxa, devo ter ganhado uma loteria. Ou seja, então nós vamos verificar aqui que os Estados Unidos, a sua economia, ela está em plena ascensão. Está, assim, desenvolvendo rapidamente. E olha na continuação desta manchete. Transferiu-se o eixo econômico da Europa para os Estados Unidos. Então nós percebemos aqui que a partir do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam uma grande potência. O eixo econômico, a economia do mundo, agora se transferiu para os Estados Unidos. Então vamos entender isto, por que isto se deu. Olha essas imagens da Primeira Guerra Mundial. Então nós precisamos entender, compreender que a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu praticamente na Europa e arrasou os países europeus que estavam envolvidos nesta guerra. E a Primeira Guerra Mundial, ela também é considerada uma guerra total, onde todas as classes sociais estavam envolvidas com a guerra. Então a economia europeia estava voltada para a manutenção desta guerra, a produção, o armamento. E quem então fornecia alimento, equipamentos, armamentos, financiava dinheiro, eram os Estados Unidos. O principal
fornecedor para os países europeus durante a guerra. E a guerra arrasou com a Europa, acabou com a Europa. E, no término da Primeira Guerra Mundial, necessário se fez a reconstrução desses países que estavam arrasados, estavam destruídos. E quem financiou? Quem injetou dinheiro? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passou a ter uma economia tão forte que tudo que era produzido, tudo a gente está exagerando, né? Mas a grande maioria da produção norte-americana era exportada para a Europa. Então, nós já entendemos que houve aqui um problema, o final, a reconstrução dos países europeus vai favorecer o desenvolvimento acelerado dos Estados Unidos. Então, esse já é um fator, um ponto de análise. Vamos passar para frente. O que isto vai proporcionar para os norte-americanos? Os loucos anos 20. Foram momentos, a guerra terminou em 1918, então nos anos 20 é a reconstrução da Europa e a produção norte-americana era exportada para a Europa. Então existia uma euforia econômica, né? Um estilo de vida americano, eles eram consumistas, despreocupados, felizes, porque tudo que se produzia vendia, não tinha problema econômico, viviam uma euforia e até um exagero no consumo. Exagero este que teve que ter até mesmo intervenção do governo, exemplo, a lei seca, mas isso não barrou o consumo. O que vai acontecer? A venda ilegal, a atuação dos gangsters, né, nos Estados Unidos. E isso vai fazer com que esses anos loucos dos Estados Unidos é uma maneira deles viverem tranquilos, sem se preocuparem com amanhã, porque tinham dinheiros, né? Nesses anos também vai haver novas manifestações culturais. O jazz, o cinema em Hollywood, nova moda, mulheres vestidos mais curtos, homens usando ternos e cartola. Então existia uma euforia nos Estados Unidos. Eles não estavam preocupados com mais nada, né? Existia dinheiro em abundância. A economia estava em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Mas nós vamos ter uma desigualdade social. E aqui é bom é um ponto muito importante. Então nós já vimos lá que terminou a Primeira Guerra Mundial, a reconstrução dos países vai gerar essa euforia na economia norte-americana, essa economia vai proporcionar uma vida tranquila para os norte-americanos em questões financeiras, né, econômicas. Eles vivem felizes, tranquilos, sem se preocupar com o dia de amanhã. Mas nós vamos entender agora também a desigualdade social. Mas como desigualdade social, professor? Não está todo mundo bem lá? Não está todo mundo ganhando dinheiro? Não está todo mundo feliz, sem se preocupar? Existe desigualdade social? Existe desigualdade social. E este é um ponto importante para analisarmos. Por exemplo, desigualdade social, aumento salarial, 13%. Numa economia em ascensão, 13%, ótimo. Inflação deve ser zero, então é ótimo. Mas aumento da produção, 75%. Veja, aumentar a produção em 75% é uma coisa astronômica, né, para a economia. Isso vai gerar concentração de renda nas mãos de 1/3 das famílias estadunidenses. Então vamos entender isso direito? Então olha, a produção está em ascensão. Então os agricultores, os grandes industриais,
eles vão concentrar esta riqueza, porque o aumento é extraordinário. Mas e como é que isso aumenta de uma hora para outra? 75% no ano. Então, já que a Europa está necessitando de dinheiro, de equipamentos, de alimentos, de maquinário, toda a produção dos Estados Unidos, ela vai então direcionar para a exportação para a Europa. Então veja, se eu sou dono de uma empresa, a minha empresa tem capacidade para construir ou fazer lá 50 máquinas agrícolas. Essa é a minha capacidade. Mas se eu dobrar esta produção, se eu construir, se eu fabricar 100 máquinas agrícolas, a Europa vai comprar. E eu não vou perder a oportunidade. Então, o que eles fizeram? Como não tinha dinheiro para dobrar esta empresa, eles lançaram ações na Bolsa de Valores. E essas ações eram garantidas. O aumento dessas ações era certo, porque a Europa comprava tudo. Então, a busca dessas ações era grande. O norte-americano ia em busca dessas ações. Passou a ser a base de uma economia, principalmente da classe média, os assalariados. Principalmente os assalariados da classe média, eles passaram a ter esse hábito, este hábito de comprar e vender ações nos Estados Unidos. E para comprar e vender as ações, com um salário eles passaram a vender as suas casas, hipotecar as suas casas, seus bens, porque o lucro era certo, era tranquilo, sem problema. Então, a concentração de renda está aqui, mas a classe média tinha este dinheiro extra na compra de ações. O que vai acontecer então, pessoal? A reconstrução da Europa, ela chega a alguns patamares, ela termina esta reconstrução. E quando a Europa já está reconstruída, já toma a frente da sua economia, da sua produção, ela diminui e até encerra grandes exportações dos Estados Unidos. E aí, então, nós vamos nos deparar com a crise em 1929. Mas por quê, professor? Por que nós vamos nos deparar? Porque os Estados Unidos os estadunidenses ainda estavam eufóricos com aquele ganho fácil, com a produção. E o que vai acontecer então? Vamos analisar setor por setor. A agricultura, ela era toda mecanizada. Se a agricultura era mecanizada, reduziu a oferta de emprego. Se a Europa parou de comprar, vai gerar estoques. Alguns produtos agrícolas nós podemos estocar, outros nós vamos perder, porque são perecíveis. Então, produção maior do que o consumo, a Europa parou de comprar, crise. E eles estavam eufóricos, não pararam, não fizeram a acomodação do mercado de oferta e procura, eles continuaram produzindo, a entrar em crise. Na indústria, a racionalização também da indústria. A indústria de automóveis estava em alta, vendia automóveis para a Europa, no mercado interno também, existia muito crédito, muito dinheiro nos Estados Unidos e, de repente, a Europa para de comprar, corta as suas exportações, mas a produção continua.
eu já estou acostumado, né, com esta superprodução. Então, o que vai acontecer? Produção maior que o consumo, crise. E nas finanças? Ilusão do lucro fáceis. As ações, né? As ações rendiam, valorizavam. Lembra lá que o consumo, a produção cresceu 75%? Isso vai se refletir no preço das ações. As ações, então, vão ser um ótimo investimento. Então, olha lá, ó, ilusão de lucro fáceis, investimentos em ações na Bolsa de Valores. Muitos perderam seus imóveis porque hipotecavam esses imóveis para aplicar nas bolsas de valores, né, para comprar ações que eram um crescimento rápido e expressivo. Então, isso daqui vai gerar o quê? Uma crise de superprodução. Então, nós estamos entendendo aqui que nós temos aqui uma crise de superprodução, porque as exportações diminuíram e a produção industrial, agrícola, continuou firme, mas nós vamos ter também a especulação. Né? O que é especulação? É justamente especulação financeira, é a compra de ativos com fins não ao seu uso direto, mas a sua venda futura com lucro sobre condições incertas. Vamos traduzir isso, professor? O que você quis dizer com isso daí? Então, ó, especulação, o que é? É a compra de ações, trazendo para o nosso linguajar, a compra de ações com a finalidade de lucrar, de vender em seguida essas ações para ganhar, sem me preocupar com a empresa, porque lá todas estavam crescendo. O crescimento era certo. Então, essa busca de compra dessas ações tinha um lucro certo, mas eram incertos. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Lembra lá do nosso jornal? 24 de outubro, quebra da Bolsa. Por quê? Vocês viram lá naquela imagem, no centro financeiro de Nova York, a multidão? Então, pegaram no jornal as dificuldades que estavam acontecendo economicamente e foram em busca de vender as suas ações. Então, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 24/10/1929, mais conhecida como a Quinta-feira Negra norte-americana. Muito bem, então nós já entendemos o que é uma crise de desemprego lá no início, já entendemos o passo a passo, nós já analisamos momento por momento para até chegarmos a esta crise de superprodução. Então, agora nós vamos detalhar a crise norte-americana. Então, olha lá, ó, crise de superprodução. Então, nós vamos iniciar aqui com a quebra das exportações. Superprodução. Se eu exporto X, um valor, e essa exportação se cessa e eu não paro de produzir, vai dar uma superprodução. O que acontece com isso, pessoal? Me ajudem aí. Se eu tenho uma superprodução e eu não vendo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai diminuir os meus lucros. Então, as empresas norte-americanas, com a quebra da exportação, ela, sem cessar a sua produção, vai ter uma superprodução, vai diminuir o lucro. Mas, diminuindo o lucro, tá, e daí? O que vai acontecer? Vamos imaginar que vocês são donos das empresas. Menor lucro, olha, diminuiu o lucro. Lembra lá do mercado do seu João?
Diminuiu o lucro. O que ele fez? O que nós vamos fazer se diminuir o lucro? Isso é uma regra. O que nós vamos fazer? Nós vamos o quê? Diminuir a produção. Muito bem. Então, olha, superprodução, menor lucro, eu vou diminuir a produção. O seu João lá deixou de comprar dos seus fornecedores. Muito bem, diminuiu a produção. Se eu tenho uma empresa que tem a capacidade de produzir 100 objetos, mas eu só vendo 50, o que eu vou ter que fazer? Me adequar aos 50. Ou seja, eu vou ter que... O que vai acontecer? Vai diminuir? Vou ter que mandar funcionário embora. Porque eu preciso só da quantia de funcionário para produzir 50. Então, vai gerar o desemprego. Lembra lá do mercadinho? Mandou os funcionários embora. E se há desemprego? O que vai acontecer? Se há desemprego? Me ajudem aí. O que vai acontecer? Lembra lá do mercado? Desemprego, o que aconteceu? Vai acontecer baixa do consumo interno. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Parou as exportações, gerou desemprego, e aí então vai surgir a baixa do consumo interno. Claro, pessoas desempregadas vai consumir de que maneira? Então vai gerar... E se abaixa o consumo interno? Se eu não estou vendendo, o que vai acontecer? Qual é a consequência? A consequência vai ser menor investimento. Olha, eu não tenho, está difícil. Como é que eu vou investir? Mas se não há investimento, pessoal, o que vai acontecer? Se não há investimento, olha, se não há investimento, veja, todo ano nós temos uma grande quantidade de pessoas que chegam ao mercado de trabalho. Vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, vocês já vão entrar no mercado de trabalho. E precisa do quê? De emprego. Precisa de lugar numa empresa, num local para trabalhar. E como que vai surgir esses novos postos de trabalho? Através de investimentos. Então, se eu não tenho investimentos, o que vai acontecer na nossa economia? Mais desemprego. Estes aqui esses que perderam o emprego não encontram mais, e também aqueles que estão chegando ao mercado de trabalho. Então, não temos mais desemprego. E se esse mais desemprego não for solucionado, o que vai acontecer? Olha aí, ó, maior queda do consumo. Percebe que nós já estamos aqui, ó, voltando? Percebe? Desemprego, baixa do consumo, menos investimento, menor consumo, e aí, menor lucro. Então, veja, esse círculo, ele continua. Precisa ser parado esse círculo. Precisa de uma ação para acabar com esse círculo vicioso, para acabar com a crise. E lá nos Estados Unidos acabou com a crise? Acabou com a crise. Vocês lembram lá daquele gráfico que nós vimos? Acabou com a crise. Muito bem. Então, nós vamos ver. Nós temos aí o presidente Roosevelt, que ele, então, adota medidas para estancar a crise. É o New Deal, novo plano, né? Novo acordo. E quais foram estas principais medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos? Então, uma delas, eu vou colocar algumas, é claro, né? Depois nós vamos fazer algumas atividades, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundarem. Então, olha lá, controle governamental dos preços de diversos produtos industriais e agrícolas. Isso aqui merece a gente dar um comentário. Até então,
e hoje também é assim, mas com controle não tão liberal, mas até então a economia norte-americana era liberal. É a lei de oferta e procura. Agora, os Estados Unidos, o governo vai interferir no preço, nos preços dos produtos industriais e agrícolas, justamente para controlar, para estancar a crise. Outra medida, concessão de empréstimos aos proprietários agrícolas para que pagassem suas dívidas e reordenassem sua produção. Lembra que eu falei lá da agricultura? A agricultura principalmente, ela perde a mercadoria. São mercadorias perecíveis. Então, ela tem um agravamento na sua economia. Então, os Estados Unidos vai emprestar esse dinheiro a esses produtores. Outra realização de um amplo programa de obras públicas destinado a oferecer trabalho a milhões de desempregados. Então, agora o próprio governo vai financiar essas obras públicas. Mas espera aí, professor, mas os Estados Unidos não estão em crise, não tem dinheiro? Não, realmente ele não tem dinheiro, mas qual que é a jogada desse New Deal? Ele vai financiar essa retomada da economia para, num futuro próximo, se restitui os impostos e ele arrecada esses impostos. Então, olha lá, a realização de amplo programa de obras públicas destinada a oferecer trabalho a milhões de desempregados. Outro, criação do seguro-desemprego. Ora, ele vai jogar mais dinheiro na economia. Pessoas desempregadas, agora, com o seguro-desemprego, vai poder consumir. E esse consumo vai gerar o quê? Vai gerar impostos. Outra, recuperação industrial com base num pacto em que se garantiam os interesses dos empresários, acordo sobre os preços, limitação de produção, as exigências do mercado. Aqui, controlar o mercado e dos trabalhadores, limitação da jornada de trabalho, estabelecimento de um salário mínimo, etc. Então, ele vai diminuir a jornada de trabalho, em vez de, um exemplo, de 8 horas, vai ser 4 horas, diminui o salário, mas aumenta o número de trabalhadores. E uma coisa interessante é que lá, em plena crise, os Estados Unidos mostram para o mundo que ele ainda é uma superpotência. Então, em plena crise, é construído nos Estados Unidos um arranha-céu de 102 andares, no centro de Manhattan, Nova York, na Quinta Avenida. Ele chega a 443 metros de altura, manteve-se como o edifício mais alto do mundo por quase 40 anos. É o Empire State. Olha só, então, através desta obra, os Estados Unidos dão um recado ao mundo que a crise não afetou a sua grandeza, que a economia está em plena recuperação. Então, já entendemos passo a passo de como chegou esta crise e como foi superada esta crise. Nós vamos fazer, então, agora algumas atividades que vou deixar para vocês. Esta atividade está lá no caderno do aluno da 3ª série, São Paulo Faz Escola 2020, do 2º bimestre, página 70. Então, olha lá, primeiro, ao observar o gráfico, lembra do gráfico que nós vimos lá no início da aula? Quais as influências que você pode realizar sobre a economia americana? Quais as inferências, que vocês podem
que você pode realizar sobre a economia americana, antes e depois da crise de 29. Antes e depois da crise de 29. É só olhar o gráfico e colocar as suas conclusões. E 2, pesquise a relação entre a prosperidade econômica norte-americana, as taxas de desemprego apresentadas no gráfico e as guerras mundiais, que foram 2. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tá certo? E para finalizar, nós temos aqui mais uma atividade. Realizar uma pesquisa e responda. Como a crise de 1929 afetou o Brasil? Quais os principais motivos da crise de 29? Então, essa daqui, como afetou o Brasil, eu gostaria que vocês pesquisassem. É muito interessante, é assunto das nossas próximas aulas. E quais os principais motivos da crise de 29? Isso nós já estudamos aqui hoje, então dá para vocês responderem. E a outra, como se estruturou o principal projeto de reconstrução dos Estados Unidos após a crise de 29. Essa daqui nós vimos alguns itens, mas eu gostaria que vocês se aprofundassem mais sobre este assunto, tá certo? Então, tá aí a atividade para vocês fazerem e depois vocês encaminhem aos professores de vocês. Bom, pessoal, aqui para terminar a nossa aula, eu quero retomar com vocês os objetivos. Será que nós alcançamos esse objetivo? Olha lá, analisar e compreender a crise econômica de 29. Vocês analisaram passo a passo e vocês entenderam, compreenderam esta crise? Se sim, eu fico feliz, né? E a habilidade? Vocês já estão aptos a adquirir esta habilidade? Caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviços no tempo e no espaço? Eu já consigo pegar as características dessas formas de circulação de informação, de capital, de mercadorias e serviços no tempo e no espaço? Então, se o objetivo foi alcançado, se vocês interiorizaram a habilidade, eu fico feliz, fico contente e segue aqui o meu abraço e bons estudos. Até uma próxima.